Jesus transforma. Ele é a luz que me tirou das trevas. Jesus transforma. É o caminho, a verdade, a vida. Jesus transforma. Em sua cruz eu tenho acesso ao Pai. Jesus transforma. Anunciarei que só Jesus transforma. Porque todas as suas ações são submetidas ao poder do dinheiro. Nesta situação estão aquelas pessoas que, por amor ao dinheiro, se desviaram da fé, é o que diz o diabo. Trocaram o tesouro do céu pelas moedas e, como Judas, irão transpassarem a si mesmo com muitos gemidos, até colocarem suas almas nas forças do amor ao dinheiro. Judas há uma história muito interessante em torno de Judas, mas é uma história que alivia o seu amor ao dinheiro. Diz que Judas, sabemos que Judas era macabeu, e os macabeus, eles lutavam todo o tempo, fazia atentado terrorista, ação até subversiva para destruir Roma. Onde tinha um grupo de romanos, de soldados romanos, que eles sabiam que não era o exército, fazia cilada e matava os romanos. E Judas era desse grupo. E Judas queria e acreditava que Jesus vinha resolver o problema da submissão de Israel a Roma. E viveu com Cristo, viu os sinais de Cristo, viu Cristo multiplicando o pão, dando a comida às pessoas no deserto, viu Cristo ressuscitando mortos. Então Judas pensou: esse é o homem. Nós não vamos perder para Roma de maneira nenhuma com um homem desse. É a mesma coisa que pensavam os assírios, quando o seu homem gigante desafiou Elias. Um homem desse tamanho não vamos perder para ninguém. Mas Judas viu que Jesus Cristo fazia tudo isso, mas na hora de tomar uma decisão de guerra, Jesus Cristo disse: eu não vim trazer guerra, vim trazer paz. Jesus ensinava a amar os inimigos. Esses inimigos romanos, nós vamos amar esses inimigos romanos. Os discípulos, alguns deles, outros eram também macabeus, e o papel dele era destruir os inimigos. Até quando Jesus foi rejeitado em Samaria, que botaram Jesus para correr de lá com os discípulos pararam e disseram ao mestre: tu és filho de Deus vivo, como disse Pedro, e nós acreditamos. Como é que um insubordinado desse, os incircuncisos desse, manda a gente embora, expulsa a gente da cidade? Tu queres? Eu fico pensando, quando um crente antigo comete um erro, esse erro pode iluminar outros corações errados a cometer o erro. E ele disse: tu queres que nós façamos como Elias, que eu pediu para descer fogo do céu e consumiu os 50 cartões de 50? Tu queres que nós, porque ele já usou o que aconteceu, alguém já usou o poder dele para fazer isso. Tu queres que nós oremos, peçamos para fogo do céu e consuma os samaritanos? Aí o importante da Bíblia e da vida cristã, observando Cristo, são as respostas de Jesus Cristo a essas coisas. Jesus disse assim: vós não sabeis de que espírito sois. Essa expressão, Jesus disse: vocês não são do Espírito de Deus. O Espírito de Deus não é de destruição, o Espírito de Deus não é de vingança. Então vós não sabeis de que espírito sois. O Filho do Homem não veio destruir, mas salvar.
todos que estavam perdidos. Então, o discípulo tinha essa ânsia. Quando Jesus foi preso, o discípulo desistiram, cada um foi para o seu lugar, porque ele não pensava nunca que a vitória do cristianismo vinha pela morte de Cristo. Ele pensava que a vitória seria Cristo, com seu poder, destruir o exército romano. Então, nesse sentido, diz que Jonas não estava, Judas não estava interessado nas 30 moedas. Judas viu que Jesus não ia tomar nenhuma posição. Então, se eu ajudar a ele ser preso, então ele vai fazer alguma coisa, ele vai ter que reagir. Às vezes nós pensamos e vivemos situações para provocar a ação de Deus. É uma mente muito raquítica pensar assim: não, eu vou fazer isso porque Deus é amor, Deus é poder, Deus é isso, Deus vai fazer isso. Se eu fizer isso, Deus faz isso. Mas aí é a contramão. Se Deus fizer isso, aí que nós vamos fazer aquilo. Mas fazer aquilo para Deus fazer isso é mente desapropriada da realidade. Então Judas não era tão amante às 30 moedas. Mas por que, pastor, ele vendeu Cristo de 30 moedas? Se ele fosse tão amante às 30 moedas, ele não jogaria lá diante dos principais sacerdotes. Porque ele chegou lá e disse: eu pequei contra trair meu mestre, trair sangue inocente, e jogou a moeda lá em cima do altar, onde estavam os principais sacerdotes. Mas, por dinheiro, ficou notório que por dinheiro ele amava o dinheiro ou amava a libertação de Israel. Mas o dinheiro entrou em cena. E às vezes nós amamos a Deus, mas quando chega a hora de ajudar, eu fico pensando no bom samaritano. É um homem, amava a Deus e passava, viu aquela situação, ele disse: eu vou gastar muito dinheiro aí, eu vou ter prejuízo financeiro aí. É ruim quando nós pensamos que vamos ter prejuízo quando vamos ajudar um necessitado. Não existe prejuízo, porque o que é que diz a Bíblia? O é dito popular, quem dá aos pobres empresta a Deus. Então não é fazer o bem, ajudando o necessitado, não é prejuízo. Mas nós às vezes pegamos uma pessoa que está assim: eu não posso ajudar. Às vezes nós encontramos uma família sem casa, sem teto, sem nada. Aí nós pensamos: mas nós não podemos comprar uma casa para essa família. Não podemos botar essa família dentro da nossa casa. E realmente não pode. Não pode. Mas há situações que nós podemos. Eu estou com dinheiro aqui que dá para comprar um sapato novo. Mas diante de mim, de repente, aparece uma situação para fazer um socorro a uma pessoa e vou gastar o dinheiro de comprar o sapato. Aí que o coração aberto ao bem, a fazer o bem, o que é que ele faz? Eu quero saber de quem. E tem gente que diz assim: se alguém está numa situação assim, é porque provocou. Se alguém está nessa situação, os pobres, ele existe para que o próprio pobre os socorra. E nesse socorrer o pobre, a pessoa cresce no reino de Deus. Então o sapato eu compro 2 meses depois e ajudo o pobre. Mas nós encontramos dificuldade. O amor ao dinheiro e o erro do crente em reter o dinheiro e não dar à igreja também é a mesma coisa, não ajudar o pobre, o necessitado lá fora. O amor ao dinheiro promove desejos egoístas, como ocorreu com Ananias e Safira.
quem ama ao Senhor acima do dinheiro, faz aquilo que fizeram os demais irmãos da igreja primitiva. O que foi que eles fizeram? Não foi um ato fácil, porque o povo é o mesmo, o sentimento humano é o mesmo, o interesse humano é o mesmo, mas os apóstolos disseram que existia na comunidade da igreja um irmão que morava numa casa de palha, o vento arrastando a casa, caindo a casa, e sem roupa, comendo uma vez por dia. E existia outros irmãos que tinham muita coisa, moravam em palácio, tinha carro, tinha tudo. Então os líderes da igreja disseram: nós somos irmãos, e é triste o irmão ter tanto e o outro irmão não ter nada. Então vamos fazer o seguinte: vamos vender tudo que nós temos, entregar o dinheiro na igreja, para que nós vivamos tudo igual. Aí vamos ser iguais no partir do pão, nas orações, na reunião, vamos estar tudo junto. Mas isto, se organizar, não deu certo, e se organizasse isso no dia de hoje, ninguém ia aceitar. Quem entrega o dízimo e as ofertas por obrigação dos membros ou para dar satisfação aos demais membros da igreja, também ama o dinheiro, e assim perde a graça de ser um amado de Deus, porque Deus ama quem dá alegria. Eu vou dar o dízimo porque eu quero que o povo saiba que eu dou. Eu não quero mais, dentro dele está dando um dízimo obrigado, um dízimo por cumprimento de lei no Evangelho. Não existe isso. Nada mais, eu tenho que dar o dízimo que é para as pessoas ver, saber que eu dou dízimo. Esse também está negando, porque o dízimo que dá com alegria, e também é uma mensagem, é uma oferta feita. Jesus mostrou da viúva pobre: dão porque sobra. Talvez se ele botasse numa situação financeira de dificuldade, não dá mais. Então, o crente que deixa de dar o dízimo, ou dá, ou para mostração, para cumprimento de ordem eclesiástica, essa pessoa perde a grande graça de ser uma pessoa amada por Deus, a graça de ser amada por Deus. Aí alguém diz assim: oi, Deus ama o dinheiro ou ama a pessoa? Deus ama a pessoa. Deus não ama dinheiro. Dinheiro não serve de nada para Deus. Diz assim: eu dou dízimo ao meu Deus. Olha, é uma expressão hiperbólica. Eu dou ao meu Deus. Você entrega à igreja para suprir as suas necessidades, não a Deus. Deus é Deus da prata e do ouro. Isso não tem valor nenhum para Deus. O que vale para Deus no cristão é um coração piedoso, é um coração de fé, e que busque ouvir o que Jesus diz. E Jesus disse assim, estava Pedro dizendo a mim: ó mestre, o Estado está cobrando imposto a gente, o que ele vai fazer? A gente não tem renda, não tem nada, está cobrando imposto. E Jesus disse assim: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E disse: vai lá e pesca um peixe, e lá vai cair um denário. Ele foi lá e pegou um denário e pagou o tributo. Então, a vida cristã
deve ter observação de que a igreja ela necessita de verba para se manter. E você não está dando dinheiro a Deus, enriquecendo Deus com o seu dízimo. Isso é um hiperbolismo mental. Nós não pregamos também a salvação através de dízimo. Dízimo é um ultrapassar o sentimento humano para se doar na ajuda do reino de Deus na terra. Isso é a conceituação do dízimo. Agora, como eu disse, eu tenho toda a confiança de que quem entrega o dízimo sente um alívio, uma alegria, uma satisfação, um espírito de fidelidade que entrega ao Senhor. Então, o que eu como pastor, o que eu me preocupo não é quem não dá, que a igreja entre em deficiência financeira. A minha preocupação é que os irmãos não percam essa graça, essa alegria, esse prazer de dizer: olha, Senhor, eis aqui a minha contribuição para que o teu reino cresça-se na terra. Os crentes ganham pouco, é assalariado, mas só mensual. Mora em casa bonita, tem carro bonito. Então me fico olhando assim: olha aí. É igreja. Aí ele pensa que qualquer cargo na igreja é assalariado. Deus abençoa o crente. Não viu o crente mendigando pão? É o que diz lá Davi. Fui criança, hoje sou velho, nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência desamparada. Deus abençoa, sim. E, como eu digo, doar ao Senhor é investimento. Dar o dízimo à igreja é um investimento. Eu não advogo nem aceito a ideia de que se eu não vou dar o dízimo, Deus vai mandar doença para a minha casa. Se eu não der o dízimo, Deus vai mandar necessidade, fome para a minha casa. Não, isso, tem muita gente que acredita, aceita, eu não aceito isso. Eu só aceito uma base muito específica de quem é Deus. Quem é Deus? Deus é amor. Não, mas Deus também é justiça. Claro. Deus é justiça. Mas Deus não vive com a varinha olhando quem errou ele arriar a vara. Isso aí, até o homem natural não faz isso. Então, Deus não vai rejeitar uma pessoa porque não dá o dízimo. A igreja não vai fechar a porta para o crente, que tem, infelizmente, por aí, que fecha a porta porque o crente não quer dar o dízimo, não tem o direito de entrar na igreja. Mas, o doar, eu digo que o crente que não doa o seu dízimo já tem uma punição. Ele já auto-se pune. A consciência dele já é punida. Então, o que nós devemos fazer é orar para essa pessoa para que ela desenvolva, tenha condições de dar, volta a sorrir, a alma dele volta a sorrir, a dizer aqui, Senhor. Então, condenação nenhuma, rejeição nenhuma, discriminação nenhuma. Aquela pessoa está escalada para ser. Isso é o normal, antigamente nas igrejas batistas. Aquele irmão bem esforçado, dinâmico, igual como chama dele para ser diácono. Aí se levantaram. Falaram: aquele irmão não pode ser diácono porque não é dizimista. Aquele irmão não pode. Aquele irmão não pode pregar porque não é dizimista. Eu não concordo com esse tipo de coisa. Não concordo. Mas também não digo que a igreja tomar essa decisão está certa, está errada. Não. Mas eu não admito esse tipo de coisa. O amor ao dinheiro é
que não o deixa agir, acorrenta suas mãos em relação ao reino de Deus. O amor ao dinheiro é um termômetro para medirmos o grau do amor sentido a Deus e às outras pessoas. Quem mais ama, mais dá. As vidas das pessoas que amam o dinheiro estão vulneráveis às tempestades que com certeza virão, trazendo muitas lágrimas, e que as enxurradas poderão levar todo o dinheiro possuído para o fundo do mar, onde se afogam os desejos das riquezas que sobressaíram a fé. O cristão, ele não tem como admitir que o desejo ao dinheiro, as coisas que o dinheiro compra, se sobressaia sobre a fé. Quem não tem dinheiro e tem fé, vive. E quem não tem fé e tem dinheiro, sobrevive. Por que vive e sobrevive? Nós somos seres duas naturezas. Somos bicotômicos. Alma, eu vou além. Eu acho que o homem é tricotômico. Corpo, alma e espírito. Mas vamos analisar a bicotomia. Alma e corpo. Só existe uma harmonia de paz e alegria quando essas duas naturezas estão alinhadas. Se essa natureza estiver no ranking ou numa corrida de cavalo, uma partir na frente e a outra partir atrás, e tiver distância entre essas duas naturezas, não existe paz nem felicidade. A felicidade só quando vão ordenadamente juntos. É mostrando a necessidade do outro, ajudando o outro no poder, no caminhar. Então, se a pessoa é espiritual e é avarenta, como é que pode? Estão atropelando a própria via de caminhar para a verdade. Avarento e espiritual. Então, essas duas naturezas estão em confronto. Mas o que é ter paz consigo mesmo? A natureza espiritual e o corpo andarem totalmente ajustado e coerente às necessidades e às lutas. Isso é que é coerência de vida estruturada. Aqueles que creem que sua subsistência provém do amor ao dinheiro e que não aprenderam a perder o que ganham para ganhar a eternidade, o amor ao dinheiro é uma prova disso, que o cristão não quer perder o que ganha para ganhar a eternidade. E o amor ao dinheiro rouba do cristão esse direito de possuir a eternidade. Ninguém chega à eternidade amando o tesouro do mundo. Ninguém chega à eternidade amando o mundo, porque aqui as coisas da terra são passageiras, inclusive o dinheiro. O que Jesus disse ao homem que pensava que tudo ia depender do que ele tinha em depósito? Jesus disse assim para ele: o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O
que adianta o crente ter dinheiro e não ter paz interior? O crente ter um montante no banco e a sua fé e o seu alforje de fé estiver furado. Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino dos céus. Alguém diz assim, como hoje ainda diz, a gente não pode acabar com os pobres da terra. Porque os pobres sempre existiram e vão existir sempre. Sim. Para que o pobre existe? Os cristãos de consciência e de coração livre e aberto para ajudar, ele admite. E eu digo, quando chega alguém na sua casa pedindo uma ajuda e você não dá, você perdeu a oportunidade que Deus lhe deu para você ser abençoado. Chega uma pessoa na sua casa, eu estou sem comer, eu vim de tal lugar para um emprego e não encontrei, e estou com fome. E eu quero dizer assim, olha, lamento, mas já passou a hora do almoço, ou a hora do almoço vai ser daqui a 2 horas, vai ser muito tempo, eu lamento. Então, os pobres existem para que os ricos, os pobres de coração, sejam abençoados. O pobre existe para que os que têm e conhecem a Deus socorram. Eu digo que quando Jesus disse essa expressão, bem-aventurados os pobres, que dele é o reino dos céus, antes ele tinha dito a João Batista que o reino de Deus veio aos pobres. Embora nós sabemos que essa pobreza não é somente dinheiro, é pobreza também de espírito. O Senhor disse, olha Pedro, não faça imundo, e Deus santificou. Preconceito de religioso é uma coisa que atrasa muito. E teve aquele sonho e tudo, e caminhou para Damasco, uma cidade lá de onde estava Cornélio. E quando Cornélio viu que Pedro se aproximava, correu e se ajoelhou aos seus pés. Era um homem grande na cidade. Se ajoelhou aos seus pés. Aí Pedro levanta, diz que ele é homem também, mas Cornélio chama Pedro para entrar em sua casa. E Pedro diz que não é lícito entrar numa casa e conviver com um ímpio. Não é lícito entrar na casa de Cornélio. Veja, Cornélio, pobre de espírito, rico de dinheiro, mas pobre de espírito, não se ofendeu com aquela expressão de Pedro. E mesmo com recusa e acusação, entrou, falou de Cristo, todo mundo se converteu. E agora, Pedro? Ainda falta alguma coisa, né, Pedro? Para você deixar de ser preconceituoso? Falta alguma coisa. Aí o Senhor trouxe, o Espírito Santo desceu sobre aquela família, como aconteceu no Pentecostes. E agora, Pedro? Pedro saiu dali reconhecendo que Deus não faz acepção de pessoas. E por isso as crenças pentecostais admitem novamente a descida do Espírito Santo, como aconteceu no Pentecostes. Ocorreu para quebrar o preconceito de Pedro. Se isso não acontecesse, Pedro diria assim, eles se converteram, mas o Espírito Santo que nós temos, ele não tem. Como diz o nosso irmão pentecostais, diz que nós não temos o Espírito Santo, porque não vê estripulia, não vê engolar,
Os crentes não mudam a voz de jeito para a voz de animal, os batistas. Não sai do seu senso normal, porque sair do senso normal não é mais adoração, é possessão. E os batistas não têm possessão, têm inspiração. Então, Pedro negava a Cornélio uma ligação fraternal, porque ele era gentil. Nós, às vezes, negamos uma atenção fraternal com um vizinho, um conhecido que não é crente. Por que isso? Também é preconceito religioso. Isso, às vezes, machuca mais do que não ofertar. Bem-aventurado os pobres, porque vosso é o reino dos céus. Pobres para Deus é aquela pessoa que não enche o coração com as riquezas da terra e que sabe que a necessidade é a necessitada, que é necessitada das misericórdias e caridade divina, para que o enriquecimento da vida espiritual, o amor ao dinheiro enriquece a vida somente para a vida passageira da terra, enquanto que o desapego a ele enriquece a pessoa para o reino de Deus. Terminamos esse capítulo. Sim. Mas eu queria saber assim, porque Jesus mandou pescar o peixe, e Judas era tesoureiro de dinheiro naquela bolsa, né? Que ele carregava para comprar as coisas, né? Porque ele quis separar, não quis sair, porque ele quis para pagar imposto, né? Quer dizer que ele quis mexer naquele dinheiro. Como Jesus quis ensinar a gente sobre isso. O imposto era ainda cobrado sobre serviço, sobre trabalho. E esse imposto é chamado ISS, Imposto sobre Serviço. Aqui, lá no círculo se chamava. Mas para Jesus ensinar os discípulos que o imposto dado ao governo não é tirado do bolso ou da bolsa para dar sem nenhum motivo, ele mandou que fosse fazer o serviço, pescasse, e desse serviço viria o imposto para pagar a Roma. Vamos entrar 9 horas, temos meia hora para conversar sobre o capítulo, o 3.1, que é negação da declaração por amar os prazeres e deleites. Jesus transforma, Ele é a luz que me tirou das trevas. Jesus transforma.